as categorias infantis do Fluminense de Feira de Santana, da Bahia. Em 1969, quando estava com 14 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, ingressando nas divisões de base do Flamengo, onde jogou por 5 anos. Em 1974, no entanto, quando estava com 19 anos, acabou dispensado pelo Flamengo, antes, portanto, de se profissionalizar. O jovem voltou então para Sergipe, e iniciou sua carreira profissional jogando pelo Confiança, de Aracaju. Em pouco tempo, virou ídolo do clube sergipano. No estadual de 1974 o campeão foi o Sergipe, que conquistou seu 18º título na história da competição. Mas o artilheiro do campeonato foi Nunes, jogador do Confiança, com 17 gols marcados. Ao final de 1975, aos 21 anos, transferiu-se para o Santa Cruz, em Recife, onde conquistou seus primeiros títulos. Foi 2 vezes campeão pernambucano nos 3 anos que jogou com a camisa tricolor, em 1976, quando foi o artilheiro da competição, e em 1977, quando jogou poucas vezes. Pela 3ª rodada do Brasileiro de 1976, Flamengo e Santa Cruz se enfrentaram no estádio do Arruda, em Recife, e o tricolor pernambucano venceu de virada por 2-1, com 2 gols do centroavante Nunes. Este jogo causaria a demissão do técnico Carlos Froner e daria início a era Cláudio Coutinho como treinador na Gávea. Em 1977, ainda com a camisa do Santa Cruz, Nunes foi convocado para a seleção brasileira, comandada por Cláudio Coutinho. Foram 7 gols em 11 jogos do período pré-Copa. E o centroavante quase disputou a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Conta o próprio jogador: eu estava bem na seleção, praticamente confirmado para ir à Argentina, mas me machuquei num treino, e acabei ficando de fora. A estreia do Brasil na Copa foi muito dura para mim. Eu era titular e, de repente, nem estava no grupo. Ao todo em sua carreira, Nunes disputou 13 partidas pela seleção brasileira e marcou 8 gols. Além daquele período entre 1977 e 1978, também entraria em campo com a camisa do Brasil por algumas vezes em 1981, quando viveu seu auge com a camisa rubro-negra. Recuperado logo após a Copa do Mundo, Nunes foi vendido pelo Santa Cruz para o Fluminense. Ele deixou o Santa com 86 gols em 152 jogos. Nunes foi muito bem em seu primeiro ano vestindo a camisa tricolor, mas não conseguiu conquistar nenhum título. Tentaria no ano de 1979 conseguir alguma conquista pelo Flusão. O ano seguinte viu Nunes seguir bem, mas o Fluminense seguindo com dificuldades para conquistar títulos. Aquele seria o último de Nunes pelo time das Laranjeiras. Ainda em 1979, ele deixa o Fluminense rumo ao futebol mexicano, sendo negociado com o Monterrey. Seria após essa curta passagem que ele realizaria o sonho de jogar no Flamengo, onde viraria ídolo histórico. Nunes no Fluminense fez 58 jogos e marcou 40 gols. Em 1980, por indicação de Cláudio Coutinho, Nunes finalmente chega ao profissional de seu clube do coração. Com 26 anos, ele chegou para ser o centroavante do maior esquadrão da história do Flamengo. Acima de tudo, sua chegada e seu sucesso rápido se devem ao rápido entrosamento com Zico. Nunes chutava forte com as 2 pernas, estava sempre bem posicionado, era raçudo, oportunista e trovador, um jogador de movimentação constante. Ágil, tinha boa condição física, era ótimo no jogo aéreo, insistente, acima de tudo, impetuoso. Não demorou para aquela entrega cair nas graças da torcida do Flamengo. Nunes, também apelidado por jornalistas de João Danado, logo recebeu o apelido que mais marcaria sua vida, o artilheiro das decisões. Algo fácil de ser explicar, foram gols em 4 finais. Acima de tudo, além dos gols, vieram os títulos. Portanto, as conquistas deixaram os gols ainda mais importantes e marcantes na história do clube. Na primeira final com o Flamengo, Nunes marcou 2 contra o Atlético Mineiro. Golaços e decisivos. No primeiro, mostrou velocidade, entrosamento com Zico e frieza na finalização. No seu segundo gol,
O terceiro do Flamengo naquela partida que terminou com o placar de 3-2, Nunes demonstrou personalidade ao chamar a jogada individual, concluindo com um belo drible em seu marcador, o zagueiro atleticano Silvestre, e finalizando quase sem ângulo. Um gol que definiu a partida e o primeiro título brasileiro do Flamengo. Gol do título. Nunes entrava para a história rubro-negra. Campeão brasileiro de 1980. Em 1981, Nunes viveu seu melhor ano com a camisa do Flamengo. Foram 51 gols. No Campeonato Brasileiro, apesar de o mais querido não ter chegado ao título, Nunes marcou 16 e foi o artilheiro da competição. Além disso, essa marca ainda lhe rendeu o troféu Bola de Prata da revista Placar. E na decisão do Campeonato Carioca contra o Vasco, Nunes marcaria seu nome na história do Flamengo mais uma vez. Ele marcou o segundo gol na vitória por 2-1 que selou o título do Flamengo. Mais uma vez o centroavante decidiu um título para o Fla, com oportunismo e uma bela finalização de longa distância, um golaço. Campeão carioca de 1981. O ano de 1981 ainda tinha reservado a maior glória da história do Flamengo para dezembro. Em outras palavras, após uma grande campanha na Libertadores, com 14 jogos e apenas uma derrota, e, acima de tudo, com a conquista de campeão da Libertadores da América de 81. Como consequência, veio o Mundial Interclubes, onde o mais querido enfrentou, na final, ao Liverpool, vencedor da Champions League. Nunes, que havia marcado 6 gols na Libertadores, chegava naquela final muito motivado e confiante. Da mesma forma que todo o elenco do Flamengo para aquela partida histórica. Em 45 minutos, o Flamengo fez 3-0 e praticamente decidiu a partida. Logo aos 13 minutos de jogo, Nunes marcou o primeiro gol. Aos 34, Adílio ampliou o placar. E ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Nunes marcou o terceiro gol. Nunes marcou 2 e mais uma vez mostrava sua velocidade e sua enorme capacidade de finalização. Portanto, com o Flamengo, conquistava seu maior título. Mais uma vez o artilheiro das decisões se fez presente. Campeão mundial de 81. Começa então o terceiro ano de Nunes no Flamengo, e com ele novas decisões. Após uma campanha brilhante no Brasileiro, com apenas 2 derrotas, o Flamengo chegou à decisão contra o Grêmio. Foram 2 empates seguidos, o que fez com que houvesse uma terceira partida, realizada em Porto Alegre. O jogo decisivo teve uma profecia de Zico. Ao ser perguntado antes da partida qual seria o placar, ele não hesitou ao dizer às câmeras de televisão: vai ser 1-0, gol de Nunes. Durante a peleja, Zico em uma de suas arrancadas, apenas rolou para Nunes. O artilheiro sempre veloz e com grande poder de finalização, com apenas um toque na bola, com um forte chute rasteiro, superou o goleiro Emerson Leão e fez o gol. O Flamengo conquistava seu segundo título brasileiro, mais uma vez através dos pés habilidosos de Nunes. Campeão brasileiro de 1982. Nunes caiu muito de produção no segundo semestre de 1982. Em 1983 acabou emprestado ao Botafogo, aonde disputou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Disputou também a famosa Copa Kirin pelo Fogão, em amistosos realizados no Japão. Voltou ao Flamengo no início de 84, e novamente não fez uma grande temporada. Passou por Náutico em 1985, aonde vinha marcando alguns gols pela equipe Timbu, até quando recebeu uma proposta do Santos e largou a equipe pernambucana no meio do campeonato para ir para a Vila Belmiro. Em 1985 era uma esperança no Santos, já que Serginho Chulapa, naquela temporada, foi defender o Corinthians. Nunes estreou na Vila Belmiro, em um empate em 2-2 com o Marília. Mas, apesar da expectativa, Nunes não foi bem no Peixe. Neste período em que defendeu o alvinegro praiano, não conseguiu repetir os grandes feitos da época do Flamengo. Segundo dados do site ogol.com, o centroavante Nunes disputou um total de apenas 17 jogos com o manto santista e balançou as redes 5 vezes. Nunes jogou no Atlético na temporada de 1986.
Em 58 jogos, marcou 39 gols e foi campeão mineiro, além de ser o artilheiro do torneio com 26 gols. Após uma passagem obscura pelo Santos em 1985, o jogador foi um dos grandes goleadores do Galo em 86, o que ocasionou a sua ida para Portugal, para jogar no Boa Vista. No segundo semestre de 1987, voltou a ser contratado pelo Flamengo para a Copa União. Já não era o mesmo atacante de outras épocas, aos 32 anos. Até começou aquele brasileiro como titular, mas logo perdeu a posição. Não tinha espaço para ele no ataque formado pelos jovens Renato Gaúcho e Bebeto. Mas ele estava no elenco que foi campeão brasileiro de 1987. Jogou o Campeonato Carioca de 1988 pelo Volta Redonda, por onde realizou 8 jogos e marcou um gol, justamente contra o Flamengo. Por fim, ficou 3 anos no Tiburones Acajutla, de El Salvador, retornou ao Flamengo para 2 amistosos de despedidas. Seu e do Zico, jogou no extinto Flamengo de Varginha em 1991 por 2 meses, janeiro a fevereiro de 1991, e marcou 2 gols, e encerrou a sua carreira no Santa Cruz. Pelo Campeonato Pernambucano de 1991, o atacante Nunes, aos 37 anos, voltava a vestir a camisa do Santa Cruz e no jogo de estreia, realizado dia 25/08 no Arruda, marcou 2 gols na vitória do Santa por 5-0 contra o 7 de setembro de Garanhuns. Já veterano, era reserva no Santa Cruz, que foi campeão pernambucano de 1992. Ao parar de jogar futebol, Nunes decidiu também não mais trabalhar. O dinheiro que conseguiu em seus anos de glória no Flamengo, os prêmios que recebeu, foram todos sendo gastos, sem qualquer emprego. O apartamento no bairro luxuoso de São Conrado, no Rio de Janeiro, deu lugar à casa no bairro da Posse, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em 1998, já sem ter condições de se manter, o ex-atacante recorreu ao então candidato à presidência do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva, e atuou como seu cabo eleitoral. Após vencida a eleição, acabou contratado como funcionário do clube a partir de 1999. Durante a gestão de Lindbergh Farias, à frente da Prefeitura de Nova Iguaçu, Nunes foi nomeado subsecretário de Esportes do município. Em 2010, deixa o cargo para se candidatar a deputado estadual pelo PR, mas não consegue se eleger. Nunes, o artilheiro das decisões. Como jogador do Flamengo, ele fez 212 jogos e marcou 99 gols. Dos 99 gols feitos com a camisa rubro-negra, 49% deles foram feitos única e exclusivamente no ano de 1981, que foi sua grande temporada. Em 1980 fez 19 gols, em 1981 fez 48 e em 1982 fez 14. Em 1984, em sua segunda passagem, fez mais 14. Na última passagem, em 1987, fez apenas 4 gols, e todos em partidas amistosas. Sua média de gols está muito distante das melhores já obtidas por outros centroavantes com a camisa 9 rubro-negra, mas seus gols em momentos decisivos de algumas das maiores conquistas da história do Flamengo entraram para a história. O artilheiro das decisões. Nunes, veja que beleza de gol! Nunes, camisa 9!